Mesaque, Abednego, entraram na fornalha e não sentiram medo. Porque ele pede ajuda quando o homem na fornalha. Porque ele pede ajuda quando o homem na fornalha. Abednego, entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego, entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Sadraque, Mesaque, Abednego. Agora. Sadraque, Mesaque, Abednego. Entraram na fornalha e não sentiram medo. Entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Entraram na fornalha e não sentiram medo. Porque ele pede ajuda quando o homem da fornalha. Porque ele pede ajuda quando o homem da fornalha. As muralhas caíram pela fé. Se ele já tem fé pra receber, então pensar que o fogo vai descer. Sadraque, Mesaque, Abednego. Entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Entraram na fornalha e não sentiram medo. Entraram na fornalha e não sentiram medo. O crente ajuda quando o homem na fornalha. O crente pede ajuda quando o homem na fornalha. Abednego, entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Ô, glória. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos, nesta noite, ler a palavra do Senhor. Ler a palavra do Senhor, aonde se encontra em 2 Reis 2, do capítulo 2, do versículo de 1 ao 6, quando fala que Elias é elevado ao céu no carro de fogo.
Sucedeu, pois que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixareis. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se achegaram a Eliseu e lhe disseram: sabeis que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele diz: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Então nós vamos aprender a palavra do Senhor nesta noite, sobre esse texto de 2 Reis, capítulo 2, o versículo 1 até o 6. E nós vamos aprender quando fala sobre as 4 escolas da vida. O tema dessa mensagem, as 4 escolas da vida. Né? Por meio desses 4 lugares, Gigal, Betel, Jericó e Jordão, 4 lugares que Elias passou. Cada lugar desse, ele viveu uma experiência. Elias visitou antes de ser arrebatado para o céu. Os 4 estágios da vida do homem de Deus. Gigal representa o nosso primeiro amor. Gigal, ele representa o nosso primeiro amor. E foi aonde o Senhor mandou que Elias fosse, a Gigal. Betel representa o nosso período de preparação. Betel. Jericó representa o nosso período de desafios. Jericó. E grandes conquistas. Jericó, ele representa desafios e grandes conquistas. O Jordão representa o nosso período de maturidade, afirmação e estabilidade. Aleluia. Então, Gigal, a passagem por Gigal, o primeiro estágio da vida cristã é Gigal.
Foi o primeiro estágio da vida de Elias. Foi em Gigal. Foi o primeiro acampamento de Israel depois de o povo atravessar o Jordão. O Jordão. Quando lemos lá em Josué 4:19 a 22, quando diz que Israel ele passou em seco esse Jordão. Aquele povo do Jordão se alongaram em Gigal. A primeira experiência que aquele povo estava passando. Quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito. Foi tirado do Egito. E Deus designou a Josué para conduzir aquele povo. Aquele povo já tinha sido tirado do Egito por meio de Moisés. Quando Moisés faleceu, o Senhor entregou aquela responsabilidade sobre os ombros de Josué. Então, ali foi em Gigal, foi o primeiro acampamento de Israel, depois de o povo eles tinham atravessado o Jordão a seco, eles passaram a seco o Jordão. Então, foi em Gigal que tudo começou. Se tornou a primeira escola de vida para a nova geração de israelitas. Gigal é o lugar que nos faz lembrar do nosso primeiro amor. Gigal. Quando você lê lá em Juízes 2, Juízes 2, de 1 a 4, quando diz que o anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que o vosso pai tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Deus estava falando para aquele povo israelita que aquilo que Deus tinha prometido para eles estava de pé e só dependia deles. Como Deus fala para você, lhe faz uma promessa e diz para você que a promessa que ele te fez está de pé, mas você precisa se enquadrar na obediência com Deus. E aquele povo de Israel, o cuidado de Deus com aquele povo passou em seco. Eles passaram o rio Jordão em seco. Aquele rio, ele secou, ele abriu e eles passaram em seco. Passaram em seco. E Deus faz com você a mesma coisa. Faz você passar em seco pela provação, pela tribulação, porque Ele está contigo, com você. Então, o anjo, quando ele se apresentou, ele disse: nunca invalidarei
o meu conserto convosco. Nunca. E ele diz ainda, e quanto a vós, não fareis conserto com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz, porque fizesse isso. Então o Senhor, ele estava repreendendo aquele israelita, porque desde quando Deus levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito, aquele povo começaram a murmurar, o tempo todo murmurando, e Deus fazendo a promessa. Então, o primeiro estágio da vida cristã é Gigal. É Gigal. Gigal foi o primeiro acampamento de Israel. Depois de o povo atravessar o Jordão, foi em Gigal que tudo começou. Gigal se tornou a primeira escola de vida para a nova geração de israelita. Gigal é o lugar que nos faz lembrar do nosso primeiro amor. Aí você lembra, quando você lembra do primeiro amor, da onde você começou, de tudo quando começou na sua vida. De tudo quando você começou na sua vida. Aí Betel, vem Betel. Você vê que aqui Elias ele passou pelos 4 estágios. Gigal, Betel, Jericó e Jordão. O segundo estágio da vida cristã, do cristão, o segundo, é Betel. Betel, o nome Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Betel era o centro de adoração mais importante de Israel. Antes de Jerusalém ser conquistada por Davi, Betel foi o lugar onde o patriarca Abraão armou a sua primeira tenda na terra de Canaã. Deus ordenou a Jacó que voltasse para Betel, a fim de renovar a sua aliança com o Senhor. Betel representa a segunda escola da vida, um estágio mais desenvolvido na vida do cristão. Em Betel, o cristão já pode ser melhor avaliado. Você vê que Gigal, ele vive o primeiro amor. Betel, ele já dá para ser avaliado se o crente está andando firme, mesmo com Jesus, está na presença de Deus, está suportando as provações que vêm sobre ele, porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, não, Jesus, ele não faz nenhuma promessa para nós, dizendo, olha, se você me aceitar, você vai viver um mar de rosa, você não vai passar dor nenhuma, você não vai sofrer. Não, ele não fala nada disso. Ele nos convida, nós aceitamos o convite dele, e ele diz logo, olha, no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Então ele está dizendo o quê? Olha, você vai passar por provação, tribulações,
Eu vou te provar no ouro, como o ourive prova o ouro. Mas eu vou estar contigo, eu não vou te deixar, eu vou te dar vitória. Você vai ser um vencedor. Então, essas são as promessas que o Senhor faz. Mas Ele não diz que nós vamos viver mais de rosa. Não. Então, é o estágio, representa Betel, a segunda escola da vida, um estágio mais desenvolvido na vida do cristão em Betel. O cristão, então, ele já pode ser avaliado. Então, o próprio Senhor, ele vai lhe avaliar. Ele vai lhe avaliar. Aí ele vai te avaliar e você vai passar para Jericó. Você já passou por Gigal, você já passou por Gigal, você já passou por Betel, agora você vai passar por Jericó. É o terceiro estágio na vida do cristão. É Jericó. É Jericó. O nome Jericó significa lugar de fragrância, ou cidade do bálsamo. Foi ao pé de Jericó que o Senhor deu a Josué as estratégias de conquista da cidade. A prostituta Raabe e toda a sua família foram salvas em meio à destruição desta cidade. Jericó simboliza o mundo que deve ser conquistado pela igreja militante que resgata o pecador. Nesta terceira escola da vida, o cristão já se encontra amadurecido, preparado para conquistar vida para Cristo. Aí você vê, Eliseu, ele passou o primeiro estágio de Gigal, passou pelo segundo estágio de Betel e passou pelo terceiro estágio de Jericó. Elias. E Eliseu não largava Elias. Aonde Elias ia, Eliseu ia com ele. Ia com ele. Quando o Senhor mandava ele ia e Eliseu ia junto com ele, não deixava ele só. Então, Jericó, quando significa lugar de fragrância, cidade do bálsamo, né? Você vê que Deus, ele deu aquela estratégia para Jericó, sobre as muralhas, para aquelas muralhas, a muralha de Jericó, eles deram aquelas 7 voltas sobre Jericó. E a prostituta Raabe, que foi a única que foi salva com a sua família, porque ela escondeu aqueles 3 espiões que foram espiar Jericó, e ela escondeu eles, e eles fizeram uma promessa para elas. E ela guardou aquilo que eles tinham falado com ela. Tanto é que o texto diz que ela foi salva, ela e sua família. Jericó foi destruída, a cidade foi destruída, ficou em ruínas. Mas aquela família ficou de pé. Quando você está na presença de Deus, buscando a Deus, ainda que as coisas venham dar ruim para você, mas você permanece ali fiel com Deus, e você será vitorioso na presença de Deus. Então, se é uma escola, é a terceira escola de vida, onde o cristão se encontra já amadurecido,
Porque conforme você vai vivendo, vai passando o anos, vai passando anos na presença de Deus, vai passando anos buscando a Deus, você vai aprendendo, você vai amadurecendo. A provação, o deserto, a tribulação, ela vai te ensinando. Ela vai te ensinando, você vai amadurecendo espiritualmente. Você vai aprendendo a entender o querer de Deus, a vontade de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. E você vai adquirindo experiência, você vai amadurecendo. Amadurecendo. Aí você, conforme os seus testemunhos de vida que você vai adquirindo, vai conquistando, você vai aprendendo, você já vai contando seus testemunhos para outras pessoas. Pai do Senhor, pastor Valci, você já vai conquistando outras pessoas pelo teu testemunho. As pessoas já vão se sentindo interesse de conhecer as coisas de Deus, conhecer Jesus. Pai do Senhor, Denise. Pai do Senhor, Solange. Osana Carmo. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Então, aí você já vai conquistando almas para o reino de Deus. Pela sua experiência, você vai adquirindo experiência. Então, Gigal, você vai vivendo o primeiro amor, Gigal. Betel, você vai vivendo já, você já vai sendo avaliado. Como é que está você na presença de Deus? Você vai se firmando, Betel. E Jericó já é amadurecimento. Você já está amadurecendo, espiritualmente falando. Aí vem Jordão, que são 4 estágios. Pai do Senhor, Francisca, sejam bem-vinda. Jordão é o quarto estágio, né, da vida cristã. É Jordão. O Jordão é o mais notório e misterioso rio da Bíblia. Jordão. O mais notório, misterioso rio da Bíblia. Grandes acontecimentos da Bíblia estão associados a este rio. Neste estágio da vida, o cristão atingiu o ápice da sua carreira, e pode testemunhar dos grandes milagres de Deus, porque você já passou por Gigal, Betel, Jericó, agora você já está em Jordão. Você agora já vai testemunhar. Você vê que aqui há uma experiência de vida, um começo da sua carreira espiritual, da sua vida no Evangelho com Cristo. É as 4 escolas da vida. Cada cidade dessa, aonde Elias foi passando, porque quando você lê o texto de 2 Reis 2,
o capítulo 2, do versículo 1 até o 6, você vê que aqui diz que Elias é levado ao céu num carro de fogo. Mas antes disso acontecer, ele viveu essas experiências, ele passou por essa cidade, esse lugar aonde Deus mandou que ele fosse. Porque quando diz sucedeu, pois que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. De Gigal. Então, quando Elias disse a Eliseu, fica aqui, Elias, fica aqui, Eliseu, que eu vou até Betel. Ele estava em Gigal, ele iria para Betel. Mas Eliseu disse, não, Senhor, eu vou com você. Vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Então eles foram para Betel junto. Então eles sempre junto com Elias. Eliseu sempre junto com Elias. Quer dizer, coladinho com Elias. Então eles passaram por Gigal. Depois ele passou em Betel, fez o caminho para Betel. E depois ele passou para Jericó, passou por Jericó. E por último ele chegou a Jordão. Ao Jordão. Então, o estágio, nesse estágio da vida, é o ápice, né, da sua carreira. Da sua carreira. Você poderá testemunhar dos grandes milagres de Deus. Após ser batizado no Rio Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, e o Pai reconheceu a filiação divina de Jesus. Jesus voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo. O Jordão, ele simboliza o lugar das grandes experiências com Deus, dos grandes milagres. Porque um dos milagres foi quando Israel passou a seco pelo Rio Jordão. Você vê que o Senhor, quando ele abriu o mar para Moisés passar com aquele povo, que o exército de Faraó vinha perseguindo o povo que tinha saído do Egito, os israelitas. E Moisés conduzindo aquele povo. E vem o exército de Faraó atrás deles para matar. Mas o Senhor deu uma ordem para Moisés quando ele disse, diga ao povo que marche. Porque quando Deus manda você marchar, é para você marchar. Não é para você estacionar. Não é para você paralisar. Não. Se o Senhor diz para você marche, é para marchar. E o Senhor disse para Moisés, diga a este povo que marche. E o povo começou a andar. E aquele exército atrás deles para querer pegar eles, para matar. E quando eles se depararam, foi aonde? Na beira do mar. E agora? Para onde é que vou com este povo, Moisés? Moisés, e agora, Deus, para onde é que eu vou com este povo? Se caírem no mar, vão todos morrer afogados. Mas o Senhor disse para Moisés que quando ele chegasse na beira do mar, ele só precisaria simplesmente tocar, botar o pé na água. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Quando eles colocaram o pé na água, o milagre aconteceu.
miraculosamente o mar, conforme aquele povo eles iam andando, o mar ia abrindo. A Bíblia relata. Conforme eles andavam, iam andando, o mar ia abrindo. E eles passaram a seco. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. Esse povo de Israel, Deus sempre trabalhando com esse povo israelita, o povo de Israel. E eles passaram a seco, porque quando eles chegaram perto do Rio Jordão, também aconteceu miraculosamente o milagre. O rio secou e aquele povo passaram a seco. A seco. O nosso Deus, ele é fiel com as suas promessas. Então aqui, Jesus voltando do Jordão, cheio do Espírito Santo, foi no Jordão, o Rio Jordão. Aleluia. O Pai, o Jordão simboliza o lugar das grandes experiências com Deus e dos grandes milagres. Jordão. Você já passou por Gigal, Betel, Jericó, agora você está em Jordão para receber a vitória. Devemos tirar proveito de cada estágio de nossa vida neste mundo, extraindo lições espirituais importantes para os nossos crescimento espiritual. Pois a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, lá em Provérbio 4,18, que está este versículo. Então, aqui, nós vemos aqui quando o Senhor, ele deu aquela ordem para Elias, e ele passou por esses 4 estágios em sua vida. E o Deus que está falando com você nesta noite é o mesmo Deus que esteve com Elias, é o mesmo Deus que esteve com Moisés, ele está com você, é o mesmo Deus, porque aqui quando o anjo do Senhor vem repreender os israelitas, que aquele povo eles já estavam já tinham desobedecido a Deus. E aqui no versículo 2 de Juízes, o 4 diz que sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Quer dizer, eles se arrependeram, porque eles já tinham feito altares, eles já tinham se distanciado dos caminhos do Senhor. Ele chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim. Sacrificar ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade para possuir a sua terra. Por quê? O Senhor tinha feito a promessa. O Senhor tinha feito a promessa, porque quando ele disse, quando eu tirei vocês lá do Egito, eu te fiz uma promessa. O meu concerto convosco está de pé. Aquilo que eu lhe prometi está de pé. Mas vocês precisam obedecer. E Deus sempre lutando com o povo, com a igreja.
até hoje, nos dias de hoje, o Senhor vem lutando com a sua igreja. Porque o Senhor, Ele não quer perder o seu povo. Ele quer que o seu povo seja salvo. Mas a desobediência às vezes tem tirado o povo da presença de Deus. Mas se você permanecer fiel ao Senhor, guardar os mandamentos de Deus, tudo aquilo que Ele te prometeu, com certeza Ele vai cumprir na sua vida. Porque Ele é Deus que fala, e a palavra do Senhor, ela não volta atrás, mas você precisa obedecer. Confiar naquilo que Ele fala. Aqui no capítulo que eu li, Provérbio 4:18, para nós encerrarmos aqui essa mensagem. Provérbio 4:18, né, que é o progresso espiritual do crente. Porque quando ele diz que, aqui, aleluia, que ele fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, é o progresso espiritual do crente. É você permanecer fiel a Deus. Procurar. Defeito todos nós temos. Perfeito não somos, mas nós tentamos fazer a vontade de Deus. Então, o progresso espiritual do cristão, da mesma forma que o dia começa a clarear com o sol, a despontar no horizonte, a vida do crente vai progredindo a cada dia até atingir a perfeição em Cristo. É em Provérbio que fala isso. Então, o sábio Salomão, ele usa o exemplo do alvorecer do dia para ilustrar o aperfeiçoamento que o crente vai adquirindo. Ele vai adquirindo no recorrer de sua vida. Então, você vai prosseguindo, você vai caminhando com Jesus, você vai procurando cada dia mais se aperfeiçoar nas coisas de Deus, confiar nele, crer nele. Paulo afirma que Deus deseja o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Olha aí, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo. Então você tem que se espelhar em Cristo. Ele é um espelho que nós temos que se espelhar nele, em Cristo Jesus, para buscar esse progresso espiritual para nossas vidas, em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo diz que devemos andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é procurar o progresso espiritual a cada dia. A unidade de vida é você, durante os dias de sua vida, todos os dias, você procurar fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus. Então, Salomão, ele descreve o justo progredindo, enfim, atingindo a sua perfeição. Quanto mais o dia clareia, mais as trevas, elas vão se dissipando. A luz da aurora brilha de forma mais intensa,
Quanto mais você ora, você busca Deus, Deus vai lhe dando vitória, as coisas vão se esclarecendo na sua vida, você vai ampliando a sua vida espiritual. Você vai ampliando, vai chegando cada dia mais na presença de Deus. Então o dia amanhece perfeitamente. Da mesma forma, o conhecimento da palavra de Deus ilumina completamente a vida do crente. A palavra, por isso que tem que ler a palavra. Tem que meditar na palavra, buscar dentro da palavra, para que venha a ter progresso e aperfeiçoamento. Então, quando você vai, o conhecimento da palavra de Deus ilumina completamente a vida do crente. E a glória de Deus resplandece de forma perfeita em nossa vida. Quando você lê lá em Isaías 60, o versículo capítulo 1, quando ele diz, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então você tem que se levantar para você poder ver a glória de Deus brilhar na sua vida. Você não pode viver cabisbaixo, você não pode viver reclamando da vida, você não pode estar murmurando, porque a coisa que Deus não gosta é crente estar murmurando. Ele não gosta dos murmuradores, ele não quer que a gente murmure, porque quando ele disse na sua palavra, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então, tudo dá graça. Então, aqui, para nós encerrarmos aqui, então diz o quê? O desejo de Cristo é que o justo atinja a perfeição. Jesus disse, sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nos céus. Paulo fala da importância da Escritura para o nosso progresso e aperfeiçoamento, dizendo, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas você precisa ler a Bíblia, buscar dentro da Bíblia a direção de Deus na sua vida. Não faça nada sem a direção de Deus. Busca Deus. A Bíblia ela tem resposta para tudo. Por isso que ele diz aqui. A Escritura é divinamente inspirada. Você lê a Bíblia, ela tem inspiração para a nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspiração para mim e para você. Ela ainda é proveitosa, ela te traz coisas boas para você. Ela vai te ensinar você ser um cristão, ela vai te ensinar você permanecer na presença de Deus, ela vai te ensinar você passar na tribulação, ela vai te ensinar você passar nas provações, ela vai te ensinar você passar no deserto, ela vai te ensinar você ser um vencedor, você ser um vitorioso. A Bíblia, tudo tem aqui dentro, aqui é o tesouro que o Senhor nos deu para nós meditar nela. Por isso que ela diz que ela é para nos ensinar, para redarguir, para corrigir, ela também nos corrige. Se nós estivermos errados, ela nos chama a atenção, porque quando você pega a Bíblia, que você abre a Bíblia, Deus ele já está falando com você. Ele já está falando com você. Porque quando você lê o versículo da Bíblia, ele já está te instruindo, ele já está te ensinando, ele já está te dizendo alguma coisa. Basta somente você prestar atenção no que ele está falando. Aleluia. Então, ele corrige para instruir, ele nos instrui
em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso que Eliseu, ele passou a experiência dele, ele teve que passar por Gigal, ele teve que passar pelo Jordão, ele teve que passar por Betel, ele teve que passar por essas 4 cidades. E cada cidade que Elias passou era uma experiência que ele vivia. E Eliseu do lado dele aprendendo com ele. Tanto é que ele se tornou sucessor de Elias, né? Eliseu. Se tornou sucessor. Então, quando você lê a Bíblia, então devemos procurar o progresso espiritual a cada dia, deixando a estagnação espiritual e procurando crescer na graça. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos dê uma noite de paz. Obrigado a todos vocês que entrou aqui para ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram dentro de uma fornalha. Eles não tiveram medo, eles confiou no Deus que eles serviam. E quando nós confiamos em Deus, Deus ele trabalha em nosso favor. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus visite a sua casa, a sua família, seus filhos, tá? Até sábado, com a permissão de Deus, estaremos aqui no nome de Jesus, pregando mais um pouco da palavra do Senhor. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Não se atrapalha porque ele pede o homem da fornalha. O crente fiel não se atrapalha porque ele pede ajuda ao 4º homem da fornalha. Ô glória, pede ajuda ao 4º homem da fornalha para te ajudar, para te dar vitória, te abençoar. Ô glória, ô glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Deus ele é poderoso. O 4º homem da fornalha está aí na sua casa, na sua vida, na sua família, para te dar vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. As muralhas caíram pela fé. Glória. Boa noite, Thelma. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque ele pede ajuda ao 4º homem da fornalha. Porque ele pede ajuda ao 4º homem da fornalha.
contigo, está com você, glória a Deus. Que Deus abençoe você nesta noite. Não esquece de compartilhar os vídeos em nome de Jesus. Até sábado, se Deus quiser.